Olá, bom dia. Confesso que não tinha nenhuma expectativa em relação ao voto do ministro Luiz Fux no que diz respeito a toda essa pantomima circense na qual se transformou a sucessão de sessões da chamada primeira turma do STF. Claro, ele já tinha estabelecido divergências profundas no que diz respeito ao processo contra Débora do Batom, uma das tantas excrescências jurídicas que estamos vivendo nesses tempos de perseguição contra quem cometeu crimes graves, imaginários e atentatórios delitos contra o Estado democrático de direito na visão deles. Eu ressalto isso e quero que entendam o sentido irônico e de indignação que carrega minha manifestação. Mas tudo mudou nessa quarta, dia 10 de setembro de 2025, quando acredito que tenha acontecido um verdadeiro divisor de águas na história da nossa mais alta Corte de Justiça. Pode-se dizer que agora há um antes e o depois do voto do Fux, porque ele teve o mérito de ser magistrado em uma casa dominada por ministros indicados e aprovados pelo Senado, não pelo saber jurídico, mas por afinidades ideológicas e mesmo conveniências financeiras. Esses foram indicados principalmente pelos erráticos presidentes FHC, Lula, Dilma e Temer. E quero puxar pela memória nacional para que alguém tente encontrar algum voto baseado em verdadeira doutrina jurídica e não em pilhéria factual nos últimos tempos da nossa corte. Aquele risinho que lembra a clássica definição de Olavo de Carvalho. Pilhérias e piadinhas descontextualizadas que servem apenas para ressaltar a falta de compostura e respeito pela liturgia do cargo e nenhum apreço ao que o país espera de togados. No lugar de um voto centrado no ego doentio e na conveniência da extrema-esquerda que aparelhou as instituições, Fux resolveu ser apenas magistrado, meus amigos. Ao longo das muitas horas da leitura do seu voto, Fux desnudou a farsa armada num circo de horrores, onde brilharam, de modo nada lisonjeiro, um PGR fraco e carreirista, que mais parecia garoto de recado de alguns ministros do que alguém à altura do cargo. E aqui nós temos que lembrar que caberá ao Senado a aprovação da recondução de Paulo Gonet ao cargo de PGR. Vejamos se o Senado definitivamente aprendeu e entendeu o que está passando. Sejamos francos. O sabugismo indignante de Paulo Gonet é, diga-se de passagem, um alerta reiterado para os senadores que terão a oportunidade de reconduzir ao mesmo cargo algo já anunciado pelo chefe de executivo. Lula está confirmando o nome de Gonet. Resta saber se os senadores se prestarão a esse papel de capachos. Foram 12 longas horas de leitura de um voto que entrará para a bibliografia obrigatória de todos os futuros advogados. Mas aqui não incluo os vermes e vagabundos da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, que propiciaram um espetáculo deprimente sobre a intolerância e o sequestro de uma instituição, meus amigos, por uma horda de débeis mentais. Não por acaso, noticia-se que aquela faculdade é dirigida pela filha de um dos ministros ativistas do Supremo. Aqueles que, em frenesi de verdadeiros psicopatas, literalmente expulsaram o advogado Jeffrey Cicchini e o vereador Guilherme Kilter, serão, acreditem,
futuros operadores do direito em um país onde eu já não estarei mais vivo. Voltando ao voto do Fux, posso dizer que, para muito além da surpresa, a despeito de sua longa duração, não foi enfadonho, mas era como se ele meticulosamente estivesse desnudando uma trama diabólica, e numa sucessão de doutrinas e de paralelos, ele foi expondo a farsa que tantas e tantas vezes tem sido denunciada por tantas e tantas vozes. E, ao mesmo tempo, uma farsa que é silenciada na mídia e apoiada pelo consórcio. Ele confirmou e escancarou a criatividade do ministro relator, que, tragado pela soberba, trocou os limites da lei pelo campo amplo da criatividade, do improviso e da chamada pesca probatória, como o próprio Eduardo Tagliaferro tem denunciado, mesmo diante do silêncio covarde, omisso e conivente de boa parte da mídia consorciada, principalmente a Globo e seus venais veículos. Fux, meus amigos, escancarou para o Brasil o estado de exceção que o nosso país vive. E se isso não serve para alimentar a esperança de uma mudança na sentença já definida, mostra que as inconsistências e os abusos praticados em nome de uma pseudo-defesa da democracia são absurdas demais para continuarem impunes, dentro e fora do Brasil. Essa impunidade não é mais aceita. Claro que ele está sendo alvo de ataques virulentos de advogados que, na falta de melhor qualificação, se apresentam como juristas, quando não passam de ativistas de porta de centros acadêmicos ou vociferadores embriagados em mesa de bar, sempre dispostos a uma opinião que julgam abalizada, ainda que não saibam nem mesmo do que se trata. Se a nave continua em seus desatinos e ouvidos obliterados pelo ódio e pela conveniência, façam de tudo para esquecer tudo o que ouviram, minha dúvida está em como votarão os ativistas faltantes. A Carmen Lúcia, sua figura impagável, e o ex-advogado de quem o indicou ao STF. Ou poderemos ter ainda hoje uma sessão de descarrego naquela casa. Quem sabe o douto ministro relator pode erguer-se do direito de defender e contestar o indefensável e o incontestável. Hoje, depois do voto magistral de Fux, o mais provável é que os ministros da primeira turma continuarão removendo o ódio que já vazaram para os amigos e serviçais da imprensa e farão de conta que nada, meus amigos, absolutamente nada aconteceu. Irei usar uma frase que muitos atribuem evocar os tempos do regime socialista de Hitler, mas que na verdade remonta a uma situação bem mais antiga, como nos informa Júlio César de Almeida. Eu vou contar e vocês entenderão. Em 1745, na Prússia, o rei Frederico II, ao olhar pelas janelas do seu recém-construído Palácio de Verão, constatou que um velho moinho lhe atrapalhava a visão da paisagem. Orientado por seus ministros, o rei ordenou que o destruísse. O proprietário respondeu não pretender demolir o seu moinho, mesmo que o soberano afirmasse que, com sua autoridade, poderia confiscar sua fazenda, sem indenização. Com muita tranquilidade, o moleiro asseverou sua crença na justiça. Vossa Alteza é que não entendeu. Ainda há juízes em Berlim. Tirante esta digressão histórica e amparados sempre na fé e na confiança, nós brasileiros também podemos, ao menos, sussurrar que ainda existem juízes em Brasília. Resta saber, meus amigos, quantos são esses juízes e qual a capacidade que eles terão de, ao menos, entender um pouco do muito que o Fux trouxe de luz para o obscuro mundo da justiça em nosso Brasil.
Pensa, reflite e nós voltamos.